E aí, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez. Vamos juntos estudar a palavra de Deus mais uma vez, fazer uma reflexão que nos servirá de guia para esse dia? Te agradeço porque você está aí comigo, te agradeço por compartilhar esse vídeo e se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se junte à nossa grande família, se inscrevendo, acionando ali o sininho das notificações, tá bom? No final, se você gostou, não se esqueça de deixar o seu gostei. Deus observa nossas ofertas. Ah, meu querido amigo, minha querida amiga, os olhos de Deus estão sobre todos e sobre tudo. A Bíblia fala que os olhos de Deus percorrem toda a terra. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que tudo vê. Bom, há um episódio interessante relacionado com Jesus, quando Jesus esteve aqui nessa terra, quando ele estava lá no templo e o povo estava no templo adorando a Deus através das suas ofertas. Deixa eu ler para você. Está lá em Lucas capítulo 12, a partir do versículo 41. Escute bem a história. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava, ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Que matemática é essa, gente? Quando é que 20 centavos, por exemplo, pode ser maior do que uma grande soma que um rico coloca dentro do gasofilácio? Quando? Bom, porque Deus não olha somente o ato, mas a motivação do ato. A resposta de Cristo, por que aquela mulher deu mais do que todos, inclusive mais do que os próprios ricos, está nas palavras do próprio Cristo quando ele disse: ela deu da sua pobreza tudo o que tinha, todo o seu sustento. Quando fala todo o seu sustento, isso quer dizer que ela usaria essa pequena quantidade para comprar pão e comer e matar a sua fome. Aquela mulher tinha, na causa de Deus, a sua prioridade máxima acima da sua necessidade pessoal. E isso fez Jesus parar e observar. Foi a única oferta que Jesus elogiou. Oferta essa direcionada a uma igreja que iria rejeitar o próprio Cristo, mas isso fez com que Jesus a elogiasse. Ou seja, a oferta dessa viúva pobre chamou a atenção de Cristo a ponto de ele apontar-lhe como um exemplo. Que coisa interessante, não é? Ellen White vai dizer assim, Jesus, porém, entendeu o motivo dela. Ela acreditava que o serviço do templo era indicado por Deus e estava ansiosa para fazer tudo o que lhe fosse possível para a manutenção dele. Fez o que pôde. Sua atitude serviria como um monumento em memória dela ao longo dos tempos e seria motivo de alegria na eternidade. Seu coração acompanhou a sua oferta. O valor foi avaliado não pela importância da moeda, mas pelo amor a Deus e o interesse para com a sua obra que serviam de motivação. Está vendo? O que ele acha isso? Qual é a quantidade de oferta que nós devemos dar a Deus aqui? Qual é a oferta que chama a atenção de Deus, que impacta profundamente o coração de Deus? É uma oferta como essa. Uma oferta de sacrifício. Tem outra lição espiritual que a lição nos traz aqui, que o texto da lição nos traz, que é Cornélio. Cornélio era um centurião romano, um gentil, portanto, mas que fazia suas orações a Deus e dava esmolas. Olha que interessante. E eu gostaria de ler para você essa história, demonstrando aqui como que essa vida de adoração impactou o coração de Deus. Capítulo 10 de Atos, versículo 4, diz assim: Cornélio, este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Que coisa interessante. As suas orações e as suas esmolas. Bom, não poderia ter dito somente que as orações? Poderia ter dito assim, a sua oração, a sua dedicação, o seu louvor,
a sua adoração, subiram como memória diante de Deus. Poderia ter dito somente isso, mas não ficou circunscrito a essa definição. Disse mais, subiram para a memória diante de Deus as orações e as esmolas. Isso quer dizer o quê, amigo, amiga? Que um coração cheio de Deus não vai negligenciar a necessidade daqueles que estão ao nosso redor. Olha, há muitas oportunidades diante de nós para que nós demonstremos amor e compaixão. E aí estão as pessoas ao nosso redor esperando que nós estendemos a elas mãos em ajuda. E isso chama a atenção de Deus, como diz aqui a Bíblia, né? Só que Cornélio não fazia isso como os fariseus faziam, né? Os fariseus davam e tocavam trombetas para que todos pudessem ver que eles estavam dando. Jesus disse, quando você der uma esmola, dê em secreto, não vê a mão direita o que a mão esquerda faz. Ou seja, o seu pai que vê em secreto te recompensará. Ou seja, não busque glórias terrenas. A glória que nós devemos buscar é a glória divina. O Senhor Deus está pronto para nos abençoar. Ele vê todas as coisas e ele lê as motivações do coração. As ofertas de Cornélio o coração de Cornélio acompanhava suas próprias ofertas. E isso foi de grande impacto ao coração de Deus, que Deus mandou um anjo para dizer justamente as palavras daquele servo, aquele fiel adorador. E aí, será que nós estamos fazendo a mesma coisa? Como é que está sendo a nossa adoração? Como é que está sendo a nossa oferta? Sinceramente, meu amigo, você e eu não podemos ser assim, ó. Vamos à igreja, quando estiver passando ali a parte da adoração correspondente às ofertas, colocar a mão no bolso e o que vier, deixa eu ver. Não pode ser assim, não. Eu preciso sair de casa já determinado a quantidade da oferta, que é de acordo com a bênção recebida. Deus me abençoou bastante financeiramente na semana, bastante será a minha oferta. Essa semana eu tive poucas bênçãos financeiras, então poucas bênçãos, poucas ofertas irei trazer a Deus, mas não compareça diante de Deus de mãos vazias, demonstre a sua adoração, gratidão a Deus pelas ofertas. Senhor, mas pastora, a viúva pobre tinha somente 2 dracmas, e que Deus deu para ela de bênçãos materiais? Aí que está a leitura correta que devemos fazer. Ela de fato não tinha recursos materiais, mas quem falou que bênçãos de Deus redutam somente em recursos materiais? Bem, a vida que nós temos, a esperança que nós temos, a oferta de Jesus na cruz do Calvário, a segurança, a proteção, a saúde, a família, os amigos, tudo isso não são bênçãos de Deus? Então, se eu devo dar em proporção às bênçãos de Deus, tudo que eu der ainda será pouco. Se você fizer uma oferta de sacrifício, motivado pelo amor e gratidão a Deus, saiba que essa oferta não ficará sem recompensa, pois o Senhor, o Deus do universo, o Rei dos Reis, colocou seus olhos sobre você. Quero orar com você nesse exato momento. Pai, nos ajude, Senhor, a entender definitivamente essa questão. Mas, Senhor, além de entender, nos dê forças para fazer aquilo que a Tua palavra nos pede. Por favor, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos a nossa jornada espiritual. Aproveite bem o seu dia na presença de Deus.